A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Mais uma vez nós temos a felicidade, o privilégio de nos reunirmos aqui, ainda que de forma online, de forma virtual, né? Mas mesmo assim eu louvo a Deus, eu sou grato a Deus pela oportunidade de poder compartilhar com você a palavra do Senhor nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, onde tantas pessoas têm perdido a esperança, tantas pessoas têm perdido a fé, têm esfriado na sua vida espiritual. E nós temos a proposta aqui de cultuar a Deus nesse momento. Eu quero pedir que você, se puder, compartilhe essa mensagem com os seus contatos, com os seus grupos. Muitas pessoas precisam ouvir de Deus, ouvir algo da parte de Deus. Caso você queira, você pode se tornar membro, você pode nos ajudar no Apoia-se, você pode nos ajudar com a nossa conta jurídica também. Mas você não é obrigado a isso. O fato de você compartilhar e de estar aqui assistindo esse culto já faz com que o meu coração se alegre pela sua vida. Eu falo isso porque muitas pessoas, elas dizem que gostariam de expressar a gratidão que sentem pelo nosso ministério. Então tá aí várias maneiras de você fazer isso. Não importa o lugar. Tem pessoas que acham que tem que orar na igreja. Não, eu tenho que ir na igreja que eu tenho que orar. Não. Onde você estiver. Jesus falou que o melhor lugar é o quarto. Porque lá você está sozinho. Lá você pode se derramar diante de Deus. Outras pessoas vão ao monte, né? Amém. Não tem problema ir ao monte. Mas se você não tiver um monte próximo a você, entra para o seu quarto. Fecha a porta, vá para um lugar sozinho, fale com Deus. Não importa, meu irmão, o que você esteja enfrentando. Não importa qual seja o obstáculo que você esteja enfrentando na sua vida, qual seja a dificuldade, o que tem cercado você, louvado seja o nome do Senhor. A oração nos conecta com Deus. É através da oração que nós nos relacionamos com Deus. Através da oração que nós buscamos a intimidade com o Senhor. Leitura da palavra, oração. Nós precisamos dedicar tempo a isso, assim como a água que nós bebemos todos os dias, que nutre o nosso ser, o nosso organismo. Nós também precisamos nos alimentar de Deus e nos alimentamos dele através da palavra, através da oração. Amém? Meu irmão, receba essa palavra em nome de Jesus. Não importa o que aconteceu na sua vida, na sua trajetória, não importa a que ponto, não importa se você tenha chegado ao fundo do poço, o quanto você se sujou com o pecado, com as escolhas erradas, com atitudes erradas, o quanto você se afastou da presença de Deus, os planos dele a seu respeito não mudaram. Olha Deus dando aqui uma segunda chance, meu irmão. Oh, queridos, eu me lembro de Pedro. Pedro fazia juras de amor para Jesus. Pedro dizendo assim, se preciso for, eu morro junto com o Senhor. E Jesus fala assim, ô Pedro, você não sabe o que está falando? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aquela palavra se cumpriu. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Jesus tinha tudo, irmãos, para dizer assim, olha, esse aqui não serve, esse aqui está desclassificado. Assim como eu e você já erramos tantas vezes, Deus podia, assim, com toda justificativa dizer, olha, você está descartado, sabe? Você realmente não serve, não. Mas Deus é um Deus de novas oportunidades. A palavra do Senhor diz que quando Jesus ressuscitou, que as mulheres viram Jesus ali, o Cristo ressurreto, Jesus disse assim, olha,
manda avisar os discípulos e avisa a Pedro. Ué, Pedro já estava incluído nos discípulos, mas Jesus manda avisar especificamente a Pedro. Como se estivesse dizendo, olha, eu quero restaurar a vida de Pedro. Ele pisou na bola, ele agiu muito mal contra a minha vida, ele me negou, mas avisa ele que eu estou dando a ele uma segunda chance. Oh, irmãos, oh Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu perdão, pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu e você não somos dignos disso. Pedro não era digno. Poderia ter ficado esquecido na história como um pescador que teve a oportunidade de ser um apóstolo, mas que negou Cristo. Mas Jesus estendeu as mãos. Deus olhou para Pedro com olhos de misericórdia. Deus estendeu as mãos para Pedro. Depois que havia ressuscitado, chamou Pedro para perto de si, olhou nos olhos dele e disse, você me ama? Perguntou por 3 vezes. Pedro ficou até chateado, mas porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes, agora Jesus pergunta para ele 3 vezes, você me ama? E na 3ª vez em que Pedro disse, sim, eu te amo, Jesus fala para ele, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus fala assim, olha, você é uma pedrinha. Você é Pedro, uma pedrinha, uma pedra pequena. Mas sobre essa rocha, falando dele, Jesus, eu edificarei a minha igreja. Eu apenas te peço que você apacente as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo, olha, eu te dou uma segunda chance. Eu confio em você. Eu aposto em você. Quando Deus quer fazer a obra na vida de alguém, Ele não olha formação acadêmica, condição social, cultural, eloquência, elegância, poder. Quando Deus quer fazer a obra, quando Deus quer salvar alguém, Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer. Talvez você já ouviu tudo isso, mas se você está ouvindo novamente, é porque Deus quer ratificar esse ensinamento na sua vida. Nós não precisamos de uma nova revelação da palavra. Nós não precisamos de algo novo para nos alimentar todos os dias. Nós precisamos viver aquilo que nós já aprendemos.